Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou do CRE Butantã, do 7º ano de manhã. A gente está aqui para o nosso primeiro podcast. Meu nome é Davi, eu tenho 11 anos e a gente vai falar um pouquinho sobre os descartes de lixo nas praias aqui do Brasil. Meu nome é Arthur Nery, tenho 11 anos e hoje iremos entrevistar aqui a nossa professora de Geografia, a professora Naline. Tudo bom, professora? Olá, pessoal. Eu sou a professora Naline de Geografia aqui do Centro Renovo de Educação, Unidade Butantã. Estou aqui para participar dessa atividade do podcast com os alunos do 7º ano. Então, professora, a gente queria falar sobre o descarte de lixo eletrônico e onde são os países que mais isso acontece. Bom, a questão do descarte de lixo eletrônico, a gente tem que entender que todos os países realizam esse descarte. A questão é se eles descartam corretamente. A informação que eu trouxe hoje para a gente conversar aqui é que um dos países que lidera esse descarte, pessoal, é a China, o Brasil, Estados Unidos, ou seja, grandes potências mundiais, econômicas, pensando em geografia, e também com grandes questões ambientais, grandes problemas ambientais, né? Então, os líderes de descarte de lixo eletrônico é a China, Brasil, Estados Unidos, por exemplo. E sobre o uso de garrafas plásticas, a gente queria também saber. As garrafas PET são muito utilizadas, né, na nossa sociedade. Há uma tentativa de conscientização, né, ecológica para a reciclagem. E é importante nós destacarmos que o Brasil tem desenvolvido muitas tecnologias e uma educação ambiental voltada para que as pessoas tenham maior conscientização e passem a realizar o descarte correto e a reciclagem das garrafas PET. Então, mas professora, geralmente as pessoas que jogam o lixo assim na praia, elas não têm o trabalho de ir até a lata de lixo mais próxima e descartar o lixo ali. Eles se jogam ali no chão mesmo e deixa lá. E aí ocorrem os problemas ambientais, né? O descarte nas praias, agora pensando em descarte inadequado do lixo nas praias, é um problema de vários lugares do mundo também. Aqui no Brasil não é diferente. E é importante, como eu já estava dizendo para vocês, que haja uma educação ambiental, uma conscientização. Então, as prefeituras, as autoridades, né, que existem nas cidades, nos estados, precisam trabalhar a conscientização e a educação ambiental das pessoas, disponibilizando também uma maior quantidade de cestos de lixo, panfletos educativos, informativos, né, materiais biodegradáveis de sacolas, canudos. Já há uma ação voltada para essa questão, mas precisamos aumentar o investimento e a conscientização das pessoas. Esse investimento que você fala é relacionado à reciclagem. Eu vejo muitas pesquisas falando que a reciclagem não está sendo feita de maneira correta. Você pode me explicar por quê? Vamos lá. A questão da reciclagem no Brasil é que existem empresas que realizam, né, essa parte da coleta seletiva e, como eu disse, hoje a nossa conversa aqui está sendo em torno bastante da educação, né, da educação ambiental, a conscientização. É muito importante que a população e todas as autoridades incentivem as pessoas a realizar o descarte correto. Por isso que nós precisamos começar de nós mesmos, investir nisso e nos preocuparmos em quando formos fazer o descarte de uma garrafa PET, de um material de alumínio, vidro, papel, fazer ele dentro do contexto da coleta seletiva. Então, investimento tem, né, empresas que fazem isso tem, a questão é a maior parte da população precisa passar a ter o hábito de realizar esse descarte correto. Quero comentar que a densidade demográfica e o tamanho de uma determinada região influencia muito na quantidade de lixo descartado nos oceanos, porque quanto mais pessoas,
mas é a utilidade que elas usam um lixo, os materiais plásticos, tanto eletrônicos também. E também quero te pedir para você me explicar também sobre Vamos ver o se que eu é sei. perigoso na reciclagem de materiais eletrônicos. Ah, tá. Sobre densidade demográfica. A gente está falando um pouquinho da parte ambiental, mas também vamos falar do contexto social da geografia, né? De fato, quanto mais denso populacionalmente for o lugar, maior precisa ser a estrutura de informação e educação ambiental daquela região. Então, em áreas litorâneas, por exemplo, como o Carol está falando aqui para a gente, é muito importante, de novo, que haja esse investimento, porque cidades mais populosas, mais povoadas, precisam de ter uma maior quantidade nessa estrutura, das latas da coleta seletiva, profissionais capacitados para fazer essa coleta e a conscientização. Agora, com relação ao perigo do descarte, a gente sabe que precisa muito que as pessoas tenham essa consciência de não jogar, por exemplo, pilhas no lixo comum, né? Isso causa um dano ao meio ambiente e representa até mesmo um risco à saúde pública. Então, a grande questão está em torno da população. Nós, como integrantes de uma sociedade, precisamos ter essa consciência e nos despertarmos para isso. E aí? O que mais que vocês querem perguntar? Então, professora, é porque geralmente as regiões litorâneas do Brasil são grandes cidades, por exemplo, como Maceió, em Alagoas, Salvador, na Bahia, Recife, em Pernambuco, são cidades bem povoadas e, tipo, isso pode acabar prejudicando, né, com esse descarte errado de lixo. Exatamente. Isso aí. Porque tem muitos comércios na praia. Por exemplo, como sorvete, com vendedores de sorvete, de refrigerantes. Os quiosques. Os quiosques também. Eu queria perguntar também se tem alguma diferença entre o uso de talheres, copos, canudos que eles descartam. Tem alguma diferença, tipo, no risco que eles podem causar? Bom, a questão de alguns objetos, como os talheres e até objetos feitos de vidro, há um risco à vida humana, à saúde, né? Porque quando não se é descartado corretamente, no lixo comum, ele pode ferir, né, a pessoa que está realizando a coleta e pode acabar causando um dano à saúde. Então, a questão do descarte dos talheres também precisa ser observada. Por isso que eu até comentei, né, materiais biodegradáveis. Hoje já existe uma consciência nesse sentido, e se nós formos em algum fast food, nós vamos provavelmente pegar um canudinho que é biodegradável, ele vai se desmanchar. Porque já há esse despertamento para a consciência ecológica. A gente queria saber também sobre o lixo na praia. Sobre o lixo na praia, acho que a gente já está comentando aqui, né, essa questão que precisa, quanto maior a cidade, né, litorânea, precisa ter uma maior estrutura e uma conscientização da população, né? E também sobre a compra de animais ameaçados em extinção. Tá. A questão dos animais em extinção é uma questão que toda a parte de organização das empresas, né, responsáveis, dos órgãos públicos responsáveis pela preservação da vida animal, precisa acompanhar mais de perto, né? Existe muita coisa sendo realizada sem a devida documentação e acaba causando uma maior extinção, né, dos animais e representando também um risco ao meio ambiente, né? Quando a gente tira esse animal do seu habitat natural. Eu queria perguntar para você a diferença de um descarte de, por exemplo, de fraldas e de materiais de isopor. Por que eles são tão perigosos, seja que eles não demoram tanto tempo, porque tem materiais de plástico que são menos resistentes e que demoram menos tempo para se dissolver na natureza. Me explica por que a humanidade tem jogado tanto lixo no mar, ao invés de... É tão fácil jogar um papelzinho ou algum plástico no lixo, porque ela joga no chão, coisa do tipo.
A gente está conversando aqui hoje sobre essa questão, né, de conscientizar as pessoas. Nós precisamos desenvolver alguns bons hábitos no descarte do lixo, na questão das fraldas, do isopor. De novo, a coleta seletiva é muito importante e as pessoas precisam ter essa preocupação, perceber o risco que causa à saúde e ao meio ambiente nesse sentido. Geralmente, tem muitos animais marinhos, como golfinhos, baleias belugas, que eles estão sendo ameaçados. Tartarugas também, tem tipo de tartarugas que estão sendo ameaçadas. Esses lixos que nós jogamos são confundidos com alimentos, que após eles digerirem, acabam entalando no estômago do animal, coisa do tipo, fazendo ele morrer, né? E esse descarte no oceano, não sei se vocês já chegaram a ter contato com algumas imagens, documentários, mostra para grande parte da população que assiste isso o quê? Que acaba causando, assim, o animal se confunde, prende, né? Fica preso na patinha, no pescoço. Então, não é só a ingestão do lixo, mas o próprio descarte já pode causar um risco à vida animal, né? Porque às vezes fica preso no animal. Então, novamente sobre lixo na praia, porque as pessoas, elas acabam fazendo descarte errado, porque tem uns lixos específicos, tipo lixo orgânico, de plástico, e as pessoas acabam, às vezes, não sabendo disso. Isso é tão prejudicial quanto a gente imagina ou não? Sim, muito. Nós temos, a professora de ciências depois vai vir aqui e vai poder complementar bastante aqui o podcast de vocês, com informações de animais em extinção. A vida marinha, né, em vários aspectos está em extinção, várias espécies, por conta disso, por conta desse descarte incorreto que nós fazemos. Né? Há um risco, sim, ele é grande e é real. Nós temos já várias populações de animais que estão em extinção há muitos anos, por conta da falta de consciência ambiental. Eu queria voltar ao descarte de equipamentos eletrônicos, que como a população pode combater esse descarte? Combater não é possível, a gente descarta, né? A gente precisa direcionar o lixo eletrônico corretamente. Então, nós sempre vamos descartar, seja uma pilha, seja um fio, um cabo que quebrou. Isso faz parte, né, da sociedade. A questão é como vamos fazer esse descarte. Essa tem que ser a preocupação e é o nosso objetivo aqui hoje, né? Trazer essa informação para as pessoas e conscientizá-las da importância do descarte correto. Você pode me dizer qual é o lixo descartado em praias ou mares, rios, que mais afetam a natureza, do tipo de materiais? Acredito que o campeão de descarte incorreto nas praias é o plástico, né, e o alumínio, que são as latinhas. São esses dois que nós vemos muito, até mesmo quando nós fazemos uma viagem, estamos nesse tipo de ambiente, é muito fácil de localizar, de visualizar o descarte incorreto de embalagens plásticas e alumínios, né, as latinhas de suco, refrigerante. Falando de novo sobre animais marinhos, existe um grande instituto de proteção às tartarugas, que é o Projeto Tamar, muita gente conhece. E, eu queria saber se existe mais institutos assim que podem ajudar os animais marinhos que estão, ameaçados em extinção, para a gente se conscientizar disso. Existem vários institutos espalhados pelo Brasil, várias organizações, né, não governamentais que têm essa preocupação. Então, o Tamar é muito conhecido aqui por nós, aqui do estado de São Paulo, mas em várias regiões tem muitos outros que, se nós fôssemos fazer um mapeamento, nós íamos nos surpreender com a quantidade de organizações não governamentais que fazem esse trabalho. Existe esse trabalho, mas, de novo, precisamos ampliá-lo. Outra pergunta, tem algumas instituições que se destacam?
do... Que mais em cooperam animais com essa... Com a reciclagem, com a proteção dos animais em extinção, que estão sendo ameaçados com lixo? Olha, para a gente fazer agora um mapeamento assim de cada instituição que tem uma política, né, de conscientização e preservação ambiental, a gente precisava fazer uma pesquisa um pouco maior. Mas vocês dizem de empresas, porque existem muitas empresas, né, que fazem esse trabalho. Então, o destaque, com certeza, há para empresas que têm um objetivo mais sustentável, né? As empresas de materiais, como papelaria, né? Materiais de ordem de uso, né? Em sala de aula, por exemplo, né? Papel, lápis para utilização, tintas, e até mesmo, hoje em dia, existe muita marca de roupa com essa preocupação. Então, há uma variedade muito grande. Eu quero falar também sobre a diferença e o prejuízo, o diferencial entre os prejuízos causados entre o descarte de lixo na praia ou em lugares como cidades ou praças. Ou eles sempre vão pelo mesmo lugar quando eles entram em tubos de esgoto, eles vão para o mar, ou como é que acontece esse processo? A diferença desse descarte incorreto entre cidade e litoral, é isso? Tá. Vamos por partes na resposta, né? As cidades maiores têm uma produção de lixo eletrônico, né, orgânico e recicláveis muito maior. Então, se nós fôssemos fazer aqui um levantamento, a gente ia encontrar um descarte alto dessas etapas, desses tipos, né, de lixo maior nas cidades. Mas, como eu disse, as pessoas estão também, a gente até estava fazendo uma atividade agora, né, sobre a faixa litorânea do Brasil. A gente viu o quê? Que tem muita gente morando na faixa litorânea do Brasil inteiro, de norte a sul. Então, a questão da quantidade de lixo no litoral também não fica muito atrás. Por isso que a gente tem que continuar incentivando as pessoas a fazerem o descarte correto. Nós somos uma escola baseada em princípios cristãos, certo? Em relação à mordomia, Deus nos deu o dever de cuidar da criação de Deus, que no caso é a natureza, os seres vivos e tal. Você sabe alguma passagem bíblica que fala nitidamente sobre esse cuidado que nós devemos ter com a natureza? Existem várias, mas acho que a mais impactante para nós é em Gênesis, né? Quando há a criação e o Senhor ordena que o homem tome conta, né? E que ele seja superior aos animais. Então, ali na criação, nós já vemos que há uma ordenação, já há o princípio da mordomia bem visível para a humanidade, né? Nessa ordenação entre a superioridade humana com os animais e esse cuidado que deve haver ali, né? E várias outras passagens, né? A gente poderia ficar aqui conversando sobre muitas. Mas acho que, rapidinho, posso fazer um comentário também? Pode. A questão do descarte e da questão da poluição marinha, né? Desse problema todo. Que outro princípio a gente consegue enxergar, né, nesses problemas ambientais? Com certeza, caráter. semeadura e colheita. Semeadura e colheita. Olha, quanto princípio, né? Semeadura e colheita, né? Muito importante. Quando nós realizamos o descarte correto, né, o que nós conseguimos enxergar? O aumento de uma população específica de animais, né? Por que o projeto Tamar existe? Para ajudar, né, a restauração da população de tartarugas marinhas, né? Então, esse é um dos princípios que também nós conseguimos enxergar facilmente quando estamos falando de cuidado com aquilo que o Senhor colocou e criou, né? Falando um pouquinho mais sobre a coleta do lixo, tipo,
a gente ajudar, tipo, como é que eu posso dizer? A gente ajudar, tipo, não houver mais isso. Tipo, Ajudar a preservar o meio ambiente. ajudar a preservar o meio ambiente. Tipo, que nem você vê os caminhões de lixo. Eles vão lá, pegam o lixo e levam para um lugar, né, específico. E, tipo, na praia eu não vejo muito isso. Tipo, pessoas indo lá retirar o lixo, geralmente, eu não vejo muitas pessoas trabalhando Acredito que nisso. começa comigo, com o Lucas, com o Carol e com o Arthur. Se todos nós fizermos, né, cooperarmos para que não haja esse descarte incorreto e conseguirmos aumentar a consciência do colega, do parente, do vizinho, isso vai mudar, né? É um processo, né, que a gente tem hoje o resultado com algumas ONGs, empresas. Por quê? Lá atrás começou-se a se despertar para isso e individualmente, depois o coletivo, né, o conjunto de pessoas foi se conscientizando e realizando, então, essa preocupação e esse melhor descarte. Eu queria colocar em ênfase também o princípio do caráter. Porque você tem que pensar, por exemplo, Jesus, ele cuidava da natureza. Sim, nós devemos ter o caráter de Cristo implantado em nós e devemos procurar ser como ele. No caso, como ele era uma pessoa sem pecados, ele, obviamente, ajudava em atividades sociais, ajudando a natureza. Eu acredito que ele era uma pessoa que também, além de curar pessoas, andar com seus discípulos e ensinar, ser um professor de alta qualidade, ele também era uma pessoa muito sociável, tanto com a natureza como com as outras pessoas. Isso me faz lembrar, meninos, um versículo que fala que tudo quanto nós fazemos, né, precisa ser para a glória de Deus, né? Então, é importante que até mesmo no descarte correto, né, dos materiais que nós consumimos, que nós venhamos fazer isso para a glória de Deus. E como que vai ser? Coleta seletiva, né, educação ambiental, informação, né, é muito importante. Eu queria deixar em ênfase também o princípio da semeadura e colheita, porque as pessoas podem descartar, fazer coisas erradas aqui na Terra, porque elas não pensam nos filhos dela, nos netos dela, nos bisnetos, elas não pensam nisso. E também é muito bom que você consegue pegar a geografia e ligar até Cristo. A geografia, a ciência, isso aí, gostei. Mas, fugindo um pouquinho do contexto bíblico, os plásticos, eles demoram muitos anos, né, para se degradar. Por exemplo, 400 anos, por aí. Então, tipo, tem um material, assim, que se destaca, sim. O plástico leva muito tempo, em torno de 400 anos, né, para se decompor. E aí, por isso que tem os biodegradáveis hoje. Certo? Certo. Ok. Obrigado, então, quem está assistindo aí o podcast. Quero agradecer pela paciência e quero também falar que tudo Deus nos está guiando. Então, quero que Deus te abençoe mais esse dia e vou deixar um pouquinho a professora Karine falar. Gente, eu quero agradecer aqui o convite para participar do podcast do 7º ano. Espero que tenha sido informativo e que todos tenham também o que nós destacamos muito aqui, a consciência de que precisamos fazer um descarte correto dos materiais. Ok, professora, muito obrigado por ceder essa entrevista. Espero que Deus a abençoe. E é isso. Tchau. Obrigado, pessoal. Falou. Falou.